Uma das dúvidas que eu mais recebo é: Tati, como que eu faço o chapéu Funko Pop? Tati, como que eu faço a estrutura do chapéu Funko Pop? Tati, eu peguei uma encomenda com um chapéu e eu nem sei por onde começar a fazer. Calma, nesse vídeo eu vou te ensinar de uma forma bem fácil a base para você começar a fazer o seu chapéu Funko Pop em biscuit. Fala, inventários! Meu nome é Tatiane da Silva e você está no canal Inventário. Um canal onde você tem tutoriais especializados em Biscuit Geek, e se você é iniciante e está começando no Biscuit, aqui também tem várias dicas para iniciantes. Hoje nós vamos aprender como fazer esse chapéu para Funko Pop em Biscuit, desde a estrutura até a modelagem. E com base nessa aula você consegue fazer outros modelos de chapéu também, e se você utilizar a sua criatividade, até bonés você consegue fazer. Aliás, se você gosta do conteúdo de Funko Pop aqui no canal, já deixa a hashtag #TrazMaisPop. Agora chega de enrolação e bora lá pra aula! Para esse tutorial você irá precisar de massa de biscuit. Eu estou utilizando a massa de biscuit ocre. Para chegar nesse tom eu misturei um pouco de marrom claro, mas bem pouquinho mesmo, com branco, e ele já me resultou nesse tom bem ocre, que parece um tom palha. Bolinha de isopor número 40 cortada ao meio, cola PVA para biscuit, régua niveladora de 3 milímetros, mas se você não tiver essa régua, você pode colar um palito de picolé em cima do outro, que vai dar a altura certinha dessa régua aqui. Textura de EVA, eu vou deixar na descrição desse vídeo onde eu comprei essa textura. Mas se você não tiver essa textura, também não tem problema, você pode utilizar uma peneira para poder marcar os quadradinhos que tem no chapéu. E uma cabeça Funko Pop. Aqui no canal eu já ensino como fazer essa cabeça no estilo Funko Pop, e eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi cortar a parte de cima da minha cabeça Funko Pop. Elas são assim, tá? Quando a gente encapa, eu só cortei uma pequena camada aqui em cima com estilete, e eu deixei assim, porque se a gente não corta, quando a gente coloca o chapéu, fica um pedaço aqui em cima, sabe? Fica reto, depois vem a parte da cabeça, então não fica legal. Eu prefiro deixar tudo bem plano. E eu já coloquei o cabelinho também, chegando um pouquinho pra dentro aqui dessa parte que eu cortei. Eu primeiro corto e depois coloco o cabelinho. Eu vou começar pegando a massa no tom ocre. Eu vou pegar cerca de 47 gramas de massa e eu vou abrir na altura de 3 milímetros. Depois que eu abrir essa massa, eu vou colocar ela sobre a textura, porque essas texturas de EVA a gente precisa colocar a massa sobre a textura, e eu vou apertar com o rolinho. Mas é só uma leve pressionada para não perder o tamanho dessa massa, a grossura. Olha como que fica. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois disso, eu vou cortar essa massa com 9 centímetros de diâmetro. Eu estou utilizando a tampa do meu creme para biscuit, porque eu não tenho um cortador desse tamanho. E ela vai ficar assim. Eu vou retirar o excesso de rebarbas com a base acrílica. E agora eu vou dar uma leve puxada para essa massa ficar um pouco oval. Depois disso, você vai deixar secar por 24 horas para poder montar o chapéu. Enquanto a minha vai secando, vamos montar a parte de cima do chapéu. Eu vou pegar a meia bolinha de isopor de 40 milímetros e eu cortei a parte de cima com estilete e dei uma lixada. Vocês estão vendo que ela ficou nesse formato e em cima tá mais achatado? É esse formato que a gente quer para trabalhar. Agora eu vou abrir novamente a massa de biscuit no tamanho de 3 milímetros. Vou passar na textura. Dessa vez eu só vou passar de um lado. Vou passar cola de biscuit por toda a extensão da bolinha, menos na parte de baixo. Vou virar a parte que a gente não colocou textura na massa e vou encapar essa bolinha de isopor. Com muito cuidado você vem trazendo a massa. Cuidado para não apertar e não machucar essa massa. Eu venho apertando bem de leve mesmo para não marcar a massa com a palma da minha mão. E depois eu só removo o excesso dessa massa puxando aqui para dentro. Dessa forma. Com o auxílio de um rolinho, eu venho deixando essa massa que ficou aqui bem achatada para não formar nenhum caroço e não ficar desregular o nosso chapéu. Depois de 24 horas de secagem, é hora de montar o chapéu. Eu vou passar cola por toda a volta aqui da cabeça. Se o seu já estiver bem seco, você pode utilizar cola instantânea mesmo. E eu passo aqui no meio também.
Cuidado, pois a cola instantânea pode derreter o seu isopor. Eu coloco a massa na mesa, viro a cabeça e centralizo ela. Dou uma leve pressionada e pronto, já está colada. Agora eu passo cola aqui na parte de cima para a gente poder colar a outra parte. Agora eu passo cola aqui em volta da parte que vai em cima do chapéu e realizo a colagem, também verificando se está bem no centro. Dou uma leve pressionada e ficou assim. Agora vamos dar o acabamento aqui em volta colocando uma fita de massa. Eu vou pegar a massa na cor vermelha, mas você vai utilizar a massa que for na cor do seu chapéu. E eu vou abrir essa massa. Não precisa ser muito fina, mas também não pode ser muito grossa. Mais ou menos dessa espessura é o ideal. Agora, com o auxílio de uma régua e uma carretilha, eu vou cortar essa massa. Eu passo o dedo para tirar as imperfeições de rebarbas. E depois eu pego a cola de biscuit e passo bem aqui na parte de baixo do chapéu. Não passo muita cola. Depois eu pego essa fita e colo bem aqui na base do chapéu. Eu pressiono aqui atrás e com a ajuda de uma tesoura eu corto esse excesso. Depois, novamente, com a ajuda de uma base acrílica, eu dou uma leve pressionada nessa massa para ela colar melhor e aderir melhor na nossa base do chapéu. E eu passo água aqui com muito cuidado para não manchar a parte mais clara para realizar essa emenda. Passo o pincel modelador. Isso já não tem problema, é só você vir com um lencinho umedecido depois e limpar. E é isso, gente, é desse jeito que eu faço chapéus dos meus Funko Pops em biscuit. Agora vamos voltar lá pro vídeo que eu tenho mais uma dica para você. Se você fez algum chapéu pro seu Funko Pop utilizando as dicas que eu te ensinei nessa aula, não deixe de me marcar lá no Instagram, @oinventário, que eu vou ver como é que ficou. Aliás, se você gosta de Funko Pop, você sabia que eu tenho uma aula virtual onde eu ensino a fazer esse Funko Pet aqui? Com base nessa aula, você consegue fazer outros tipos de cachorro de outras raças e tiveram alunos que até conseguiram fazer gatinhos com base nessa aula virtual. A aula está em valor promocional, então não deixe de conferir o card aqui em cima. E não deixe de assistir o conteúdo que eu vou deixar aqui na tela final, que ele é muito importante para agregar valor a essa aula que você assistiu. Até mais!